Eu cheguei a tempo de ver a Anis falando, né, que os pilares do poder são aqueles três pilares, né? O Vaticano, City of London e Washington. E o Vaticano é um dos fundadores da City of London, quer dizer, o negócio já vem desde lá de trás. E nós já falamos aqui mesmo, entre nós aqui, né, em lives algumas vezes sobre isso aí. Agora, tem uma outra coisa que eu queria levantar aqui, que eu não sei se vocês já ouviram falar também, a história dos 300 anos desse poder aí. Que eles teriam 300 anos para reinar e depois acabou. Isso vem desde quando? Desde 1750, mais ou menos. Quando é que aconteceram aqueles protocolos, que a gente também sempre fala aqui, né? Então, eu vi essa tese aí. Anne, eu sei que tu pesquisa bastante, eu gosto muito desse assunto do reset, né, lá do Mud Flood, aquela coisa toda. Então, aquele reset, existe toda uma tese, não é teoria, ela é tese porque ela é baseada em N evidências, né? Eu assisti um vídeo muito poderoso, um tempo atrás, eu não vou trazer nomes, porque eu realmente não sei o nome da pessoa, isso é um problema que eu tenho, às vezes as pessoas já falam, mas não se dá conta. Mas nessas histórias conspiratórias é até meio difícil citar fonte, às vezes. Um vídeo lá no Rumble, né, falando exatamente isso aí, mostrando assim, em 13 vídeos, fez toda uma montagem histórica para comprovar que, primeiro, a nossa história é falsa, que é uma coisa que eu pesquiso e tenho apresentado bastante, né, que a gente não tem 2.000 anos desde a história do JC, na verdade seriam 1.000, e que terminaram há 250 anos atrás, que aí, então houve esse reset, e que este poder que assumiu teria 300 anos, depois, degola para eles. E esses 300 anos acabariam quando? 2050. E o que o nosso querido professor Luiz Antônio fala? Que houve uma abreviação do tempo de 2050 para cá. Sim. Quer dizer, está tudo aqui. Ó. Fecha muito. Fecha completamente. Tudo fechando. Fecha completamente. Então, e acelerou mais, né, Oi? E acelerou mais, né? Porque a gente tem aí uma redução do tempo, não só em um momento, mas a gente tem, se eu não me engano, 3 ou 4 ajustes, se não mais, com relação a essa abreviação. Quanto mais acelera, mais rápido vai. E agora a gente já teve mais um. E as pessoas estão sentindo isso. Ainda ontem a gente estava falando aqui também, que parece que, meu Deus, uma semana é um dia, mas já passou. Começa segunda, já é sexta. Já foi. A sensação, a percepção de tempo, ela está diferente. Aqui essa Enfim, eu queria... dica do Eduardo, muito boa. Desculpa te interromper, Gê. Eu vou pegar algumas coisas aqui na tela. Esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom também. Isso. E tem alguma outra coisa aqui. A Marcinha também trouxe. Sim. A gente tá no mês 15 do ano. Beijo, parece que linda. é isso mesmo. As coisas estão vindo muito rápido. Mas isso que você está falando, Gê, a respeito dos 300 anos, é bem interessante, sim. Muito interessante. Sim. Tinha que achar A gente tem a própria história de Tartária, né? Tartária arriscada do mapa, como foi. Mas é exatamente isso. Eles apagaram a história. Não existem. Não, exatamente. Esse é o ponto, Anne. Esse é o ponto. Eles apagaram a história anterior. Então, a nossa história que a gente conhece, a que está nos livros, ela é totalmente fictícia. Cadê a Tartária? A Tartária era mundial, não era só uma regiãozinha do centro da Rússia. Né? E quem é que segura os caras até hoje? É a Rússia. Né? E quem é o vilão? Segundo o cinema? É justamente a Rússia o vilão. Ou seja, eles apagaram tudo, eles reescreveram a história. Por que os Rockefeller assumiram o controle da educação lá nos inícios dos anos 1900, do século passado? Justamente para controlar ainda o que ainda existia de informação, eles tiraram dos livros e colocaram outra história. Ou seja, toda a nossa história de antes de 1750 ou 1700, para mim é ficção. Eu estou plenamente, já tenho elementos suficientes para estar convencido disso. Então, eu acho que esse momento agora é justamente o encerramento desses 300 anos e que está acontecendo a debandada aí dos homens da capa preta. E você muda toda uma arquitetura, você muda toda uma memória, quando dizem que a gente não tem memória, né, Gê? A questão não é ter memória, é apagado da história, esse rastro,
né? Você tem toda uma mudança dessa questão arquitetônica da própria Tartária. Curiosamente, coincidências não existem. Eu salvei um vídeo na lista hoje do playlist, assisti mais tarde, já trazendo uma complementação interessante sobre a história de Tartária, que tem esse embasamento. Uns dias atrás, eu contei isso aí com detalhes, inclusive. Pois é, e a gente ainda não conseguiu parar para ver com a quantidade de coisa que a gente está produzindo. É muita coisa. E o curso, o curso essa coisa da gente produzir o material, de gravar a aula, está tomando um tempo danado da gente. Então, a gente não está conseguindo pegar nada muito fora disso, né? Tô doida para dar uma olhada. Inclusive, hoje eu abri teu WhatsApp, eu falei, então não vi o negócio do G. Então não consegui ver. E a gente sabe que tem coisa boa ali, mas cadê? Não, mas é fácil ver, são só 12 horas. A gente não pode dizer o mesmo do nosso curso lá. Né? Não pode dizer não, que o nosso já deve ter umas 25 horas, a gente está na metade. A gente falou que ia fazer umas 10 horas, o negócio já está em 25 horas. Desse jeito. É desse jeito. Mas, enfim, lá eu pesquisei bastante, eu trouxe bastante detalhes disso aí, por isso que eu digo que não é teoria, é tese, porque se apoia em muitas e muitas e muitas evidências. Aí eu acho que esse tempo de hoje está justamente fechando aquela história lá. Mas e muitas outras, né? Eu espero realmente assim que o tão esperado tempo das revelações aconteçam, porque eu não aguento mais a revelação conta-gota, a gente está na hora. Está na hora das coisas serem o que são, né?